exausto. O combatente da liberdade caiu se apoiando em um poço. Ele tinha assumido um grande risco ao dar início a um golpe violento, mas agora ele é apenas um revolucionário fracassado sem sequer um amigo no mundo. Uma semana antes ele tinha sido um príncipe na mais poderosa corte do mundo. Agora, com 40 anos, ele é o homem mais procurado do Egito. A história de Moisés, até este momento, tem sido um conto extraordinário do lixo ao luxo. Ele nasceu um hebreu, um membro da família de José. Só que José havia morrido e nos 400 anos seguintes houve uma progressão arrepiante e familiar. Os judeus foram primeiro oprimidos, depois escravizados e finalmente os campos de trabalho forçado deram lugar ao genocídio. O faraó tinha ordenado que todos os rapazes israelitas fossem afogados ao nascer. Só que essa criança foi salva e em vez de ser afogada em uma sepultura aquática, ele foi colocado por sua mãe numa arca em miniatura e salvo das águas. E é isso justamente que o nome Moisés quer dizer, salvo das águas. E numa reviravolta irônica, a criança foi salva pela própria filha do faraó, que depois contratou a mãe biológica de Moisés para o criar. A experiência da sua mãe deve ter sido uma verdadeira morte e ressurreição. Ela tinha tirado ele para as águas, mas acabou recebendo de volta e ainda foi paga para o criar. Através de sua mãe natural, ele deve ter aprendido as histórias de Israel, histórias sobre Abraão e as promessas da sua semente, histórias de como Israel estava destinado a sofrer no Egito durante 400 anos, e que depois eles seriam salvos através de uma poderosa obra de Deus. Pela sua família adotiva, ele cresceu na riqueza e poder do Egito, aprendendo sobre sua antiga sabedoria e seus caminhos. Aos 40 anos, já estava no auge dos seus poderes físicos e políticos. E o leitor é levado a pensar: eu sei como essa história vai se desenrolar. Claro que Moisés vai subir nas fileiras da corte egípcia e através da sua astúcia política e do seu poder militar, ele vai libertar o seu povo por meio de um trabalho interno. Bem, talvez seja justamente com esse pensamento que Moisés foi levado a fazer o que fez. Só que esse plano correu muito mal. Em Êxodo 2:11, ele faz uma tentativa de libertação com a mão na massa. Um dia, ele veio em socorro de um companheiro israelita contra o seu mestre de escravos egípcio e matou aquele homem. Moisés imaginava que ali surgiria uma revolta dos escravos contra os seus opressores. Só que o que aconteceu foi que os israelitas não estavam a bordo do plano de Moisés. O golpe foi um fiasco. O faraó foi alertado e Moisés fugiu para o deserto, fugiu das autoridades e fugiu do seu próprio povo. E assim, ele desaba junto ao poço de um país estranho. Como nos diz Atos, capítulo 7, ele vive os próximos 40 anos como um pastor insignificante. Você consegue imaginar os arrependimentos dia após dia na mente de Moisés? Se ele fosse minimamente parecido comigo, provavelmente ele estaria reclamando: como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode fazer parte do plano de Deus? Pastorear criaturas estúpidas ao redor do deserto durante 40 anos? Que bem pode surgir disso tudo? É evidente que Moisés se sente posto de lado pela vida. Quando tem um filho, ele dá a esse filho o nome de Gerson, que significa estranho. E a razão para esse nome está aqui no verso 22. Eu sou peregrino em terra estranha. Eu sou um estranho numa terra estranha. Esse é o contexto da poderosa libertação de Deus. O Êxodo será a história da salvação vinda de Deus. Ele não usa um influente político ou um popular revolucionário da liberdade. Ele usa um pastor desprezado e octogenário. O líder através de quem Deus trará a salvação é arrastado na lama, na mesma lama onde o seu povo é maltratado. Só que o fundo do poço é exatamente onde Deus gosta de trabalhar. Como o pregador Moody disse certa vez, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, depois ele passou 40 anos percebendo que era um ninguém. E finalmente, ele passou seus últimos 40 anos vendo o que Deus pode fazer com alguém que sabe que é um ninguém.